Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, Gabriel. E aí, beleza? Pois é, gente, boa noite. Vamos começar aí nossa live. Salve pra você também, você também tá grandão, pai. Pois é, vamos lá, vamos para nossa live de hoje. A nossa live vai ser bastante interessante. Boa noite, Lima. Boa noite, Tartar. Boa noite para todo mundo. Eu queria primeiro aí pedir uma informação para vocês referente ao vídeo e referente ao áudio. Tá legal? Vamos supor de 1 a 5 aí, como que estaria se vocês puderem me ajudar colocando aí a nota, como que tá o áudio aqui e também como que está o vídeo para eu conseguir ver se eu consigo melhorar alguma coisa para vocês. Boa noite, Bia. Boa noite, Rafael. Bem, vocês podem me falar aí de 0 a 5 como que tá o vídeo, só para eu conseguir aqui me orientar. Tudo ok? Beleza? Boa noite, Tati. Boa noite para todo mundo que está entrando, certo? Boa noite, Gmol, esqueci seu nome aqui, mas muito bem-vindo aí na live. Prazer em você estar assistindo a live. Show de bola. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre alimentos que ajudam no emagrecimento, certo? Nós vamos abordar um pouco dos alimentos, os benefícios que eles proporcionam na sua estratégia de emagrecimento. Vamos falar também sobre alguns alimentos que não devem ser ingeridos nesse processo de emagrecimento, justamente para que você não venha boicotar a sua dieta, certo? A nossa live, como vocês sabem, acontece toda segunda-feira às 8 horas, porém ontem eu tive um problema técnico com a internet, então eu estou fazendo a live hoje, que é um compromisso que eu tenho com vocês, e eu acho importante essa questão de assumir o compromisso, e eu coloquei aqui que eu tenho que sempre estar cumprindo com o meu compromisso com vocês, com a minha audiência, com as pessoas que me seguem, porque na verdade é um prazer estar aqui trocando conhecimento com vocês. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Léo Costa, sou especialista em emagrecimento saudável. Eu já trabalho já há mais de 8 anos nessa área de emagrecimento. Eu sou formado em educação física, sou licenciado em bacharel em educação física e no final desse ano estou me formando em nutrição também vou ser nutricionista e fora as outras especialidades que eu tenho. E a live de hoje nós vamos falar sobre alimentos que ajudam no seu processo de emagrecimento e a importância de cada um, certo? Nesse início, eu gostaria de pedir um favor para vocês antes de começar a live, entrar a fundo no conteúdo. Eu sei que algumas pessoas não gostam de fazer isso, mas se vocês puderem compartilhar essa live no story de vocês, vai me ajudar bastante. Por quê? O intuito principal, tanto do projeto Léo Costa, quanto dos conteúdos que eu passo para vocês, é que isso atinja o maior número de pessoas para ajudar o maior número de pessoas. Então logo abaixo tem tipo um aviãozinho, se você puder clicar nele e compartilhar esse conteúdo, vai estar ajudando bastante, certo? Então vamos lá, quais os melhores alimentos para o emagrecimento? E eu vou explicar nessa live 5 especificidades desses alimentos. Qual a importância de cada um dentro da sua rotina de emagrecimento? E desses quatro, essas 4 especificidades que eu vou passar para vocês, a quarta em si, que é a mais especial de todas, que vai ser o segredo, a cereja do bolo, vocês só vão conseguir aprender, vocês só vão conseguir escutar ela no final da live, então vai ser um prêmio para quem ficar até o final da live, pode ter certeza que vai gostar, vai ser muito bom. Então vamos lá, eu vou explicar primeiro para vocês essas 4 especificidades e depois eu vou entrar em detalhe em cada uma. Sempre que eu for explicar uma especificidade, boa noite Jane, tudo bem? Explicar uma especificidade, eu vou interagir com vocês, vou fazer alguma pergunta. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me perguntar, que sempre quando eu abrir a oportunidade para pergunta, vou responder vocês sem problema algum. A primeira é que todos os alimentos que ajudam no processo de emagrecimento, eles têm que ser nutritivos. E tem uma finalidade específica para isso, tem um motivo para isso. Vou dar um exemplo para vocês de alguns alimentos que as pessoas consomem bastante e não são nutritivos e não devem estar na sua dieta quando você está fazendo emagrecimento. Boa noite, Josi. Bom, Valéria. Eu vou dar um exemplo do pão e do biscoito. Então, são 2 alimentos que estão presentes na rotina de todo brasileiro. Eu acredito que não só brasileiro, mas de pessoas de todo mundo.
E são alimentos que não são nutritivos, não tem benefício nenhum para o seu corpo, não tem vitamina, não tem mineral, então não vai ser benefício nenhum para a sua dieta, certo? Boa noite, Anne. A segunda especificidade, a segunda característica desses alimentos que ajudam no processo de emagrecimento, boa noite, Maria de Lourdes, que ajudam no processo de emagrecimento, é justamente que esses alimentos eles devem ser ricos em fibras. E esses alimentos que são ricos em fibras, eles têm um motivo específico para fazer parte desse processo, é porque alimentos ricos em fibras ajudam no processo de emagrecimento, eles te dão saciedade e também limpam o intestino. Mais para frente eu vou explicar a finalidade de cada um, certo? O terceiro é que alimentos emagrecedores eles devem ser termogênicos. E alimentos termogênicos em si, eu vou explicar também o que são alimentos termogênicos e qual alimento termogênico você deve utilizar. São alimentos que aceleram o seu metabolismo. Automaticamente, alimentos que aceleram o seu metabolismo fazem com que você consiga queimar mais calorias durante o dia. E isso é muito importante para você que está buscando emagrecimento, que está buscando queima de gordura, tem que introduzir esses alimentos na sua rotina, certo? E o quarto, como eu disse, vai ser o mais importante, vai ser a cereja do bolo da live. Eu só vou revelar para quem ficar até o final da live, pode ter certeza que essa dica vai ser um divisor de águas na sua estratégia de emagrecimento. Então, como eu disse, fique até o final da live que com certeza você vai gostar do conteúdo, esse conteúdo foi feito para você. Vamos lá, a nossa primeira especificidade, a primeira característica desses alimentos que são ricos, esses alimentos que ajudam no processo de emagrecimento, é que esses alimentos eles devem ser nutritivos, devem ser alimentos que são ricos em nutrientes. E esses alimentos eles devem conter micronutrientes, que seriam esses micronutrientes. Boa noite, Ninha, tudo bem? Esses alimentos que são ricos em micronutrientes são alimentos que são ricos em vitaminas e minerais. E tem um motivo específico para esses alimentos serem importantes na sua rotina, serem importantes na sua dieta. Algumas vitaminas e minerais elas são importantes para as funções do nosso corpo. E esses nutrientes eles são responsáveis justamente por melhorar essas funções do nosso corpo. E uma delas é justamente melhorar o nosso sistema imunológico. Melhorar o nosso sistema imunológico. Automaticamente, com o seu sistema imunológico mais forte, seu sistema imunológico melhorado, você vai conseguir permanecer numa dieta mais restrita. Porque o que acontece? Quando o seu corpo está em dieta restrita, automaticamente você diminui as reservas do seu corpo de prevenção. O seu corpo ele não conseguindo se prevenir, você fica mais propenso a você conseguir uma doença, conseguir uma gripe, conseguir alguma doença do tipo. E nesse momento que nós vivemos de pandemia, esse momento aí do Covid, não é tão interessante, na verdade, você fazer uma dieta muito restrita. Porque dietas muito restritas fazem com que você justamente desacelere o seu sistema imunológico. E quando você consome esses alimentos que são ricos em minerais, ricos em vitaminas, você consegue aumentar o seu sistema imunológico. E esses alimentos que são ricos em minerais e vitaminas são justamente frutas, são verduras, legumes, esses alimentos que a maioria das pessoas não gostam de consumir, que são justamente alimentos que vão melhorar o seu sistema imunológico. A segunda coisa é que quando você come alimentos nutritivos, você melhora o seu metabolismo. E o metabolismo acelerado tem total relevância com o seu processo de emagrecimento, certo? Quanto maior é o seu metabolismo, mais fácil vai ser para você conseguir queimar calorias, para você manter o seu corpo acelerado e você também emagrecer e queimar gordura. São coisas muito importantes para quem está buscando o emagrecimento. E tem alguns alimentos que fazem com que você acelere o seu metabolismo que você deve incluir na sua dieta. E esses alimentos são aqueles alimentos que são ricos em cálcio, que são ricos em zinco, ricos em magnésio, ricos em ferro. E alguns alimentos são até da rotina de todo mundo, que às vezes na dieta você esquece de consumir, mas dependendo da estratégia você deve tirar ou não. Mas esses alimentos são o leite, que eu acredito que todo mundo aqui consegue, que a maioria utiliza. E há as controvérsias sobre o leite, que o leite deve ser ingerido ou não deve ser ingerido. Mas é um excelente alimento, que ele é rico em cálcio, ele é rico em vitaminas e minerais.
Tem o ovo, que é um alimento que é o segundo alimento em valor biológico do mundo, só perde para o leite materno. E é um alimento muito rico em vitaminas e minerais, seria o cálcio, o zinco, fósforo e magnésio. Temos também aí a couve, que muitas pessoas gostam, principalmente fazendo suco verde, aquele suco detox. A galera coloca couve e ela é rica em cálcio, que é um micronutriente muito importante para acelerar o seu metabolismo. E temos também algumas oleaginosas, que são castanhas, amendoins, nozes, peixe, que é rico em ômega 3, também é uma excelente fonte de gordura boa para você conseguir acelerar o seu metabolismo. Então, esses alimentos em si fazem que você consiga ter resultado, que você consiga acelerar o seu metabolismo. Arthur hoje está dando show aqui no choro. E o outro é que esses alimentos nutritivos eles melhoram a produção hormonal de vocês. Automaticamente, você conseguindo melhorar essa produção hormonal, você consegue produzir alguns hormônios que são essenciais nesse processo de emagrecimento. Hormônios que são essenciais para que você consiga ter um resultado específico, ter um resultado significativo. E esses hormônios são T3 e T4, que são os hormônios da tireoide, são os hormônios que são responsáveis. A tireoide em si, ela é responsável boa parte do seu metabolismo. Não é responsável totalmente, mas vamos colocar que 70% do seu metabolismo ela que é responsável. Automaticamente, se o seu T3 e T4 estiver legal, que são os hormônios da tireoide, você vai ter mais disposição, você vai emagrecer com mais facilidade. Oi Damiana, boa noite. Você vai conseguir ter mais músculo, você vai conseguir queimar gordura. Então, os alimentos que são ricos em micronutrientes, alguns micronutrientes específicos, fazem com que você melhore o T3 e T4, você melhora a saúde da sua tireoide, que fica aqui no nosso pescoço. Faz com que melhore também a sua testosterona. O homem ele tem mais testosterona que a mulher. Isso é comprovado, isso é normal. Porém, é tanto que algumas mulheres questionam muito que o homem emagrece com maior facilidade. Um dos motivos é a testosterona. E quando você come alguns alimentos que são ricos em nutrientes, faz com que melhore a produção da sua testosterona. Então é muito importante incluir esses alimentos na sua dieta, porque com a testosterona alta, automaticamente você ganha músculo com mais facilidade, você queima gordura com maior facilidade, perde peso com maior facilidade, você tem mais disposição, você tem mais força. Então a testosterona é fundamental nesse processo de emagrecimento, nesse processo de queima de gordura. E tem alguns alimentos que eu vou falar daqui a pouco que são importantíssimos para você conseguir aumentar esses níveis de testosterona. Outro hormônio também que é responsável direto pelo emagrecimento é o cortisol. É um hormônio que é muito banalizado e realmente tem um motivo específico para isso, porque ele quando está desregulado, você ganha peso, você ganha gordura e você perde músculo, tem disposição e aumenta sua fome. Olha o tanto de coisa que o cortisol faz quando está desregulado. Então, manter os níveis de cortisol regulados são muito importantes para que você consiga ter resultado, para que você consiga emagrecer com maior facilidade. E os alimentos que são responsáveis por melhorar a questão da produção desses hormônios, que são ricos em nutrientes, são justamente as oleaginosas, que você consegue encontrar aí. Amendoim, castanha, nozes, abacate é uma excelente fonte de gordura boa, entre outras fontes também de gordura boa, citei as mais fáceis de ser encontrada, mas a primeira característica, a primeira especificidade dos micronutrientes, dos alimentos que são responsáveis pelo emagrecimento rápido, são justamente alimentos que são nutritivos. Então, essa é a primeira coisa que vocês têm que incluir na dieta de vocês. Alimentos que são nutritivos, alimentos que são ricos em nutrientes, vão facilitar em muito o seu processo de emagrecimento. Então, retire da sua dieta tudo que não é nutritivo, tudo que não seja importante na sua dieta, que nem pão, biscoito, alguns tipos de fritura que não vai trazer benefício nenhum, não vai trazer nem vitamina nem minerais para você. Então tire isso da sua dieta, certo? Vamos a segunda característica, a segunda especificidade. E eu gostaria de saber se vocês estão entendendo tudo direitinho. Fala um pouco mais rápido, eu falo mais devagar, eu gosto de falar muito rápido, às vezes fica até sem ar. Mas vocês estão entendendo? Tá tudo certo? Outra coisa também, eu gostaria de nessa live fazer um negócio diferente das outras,
Porque na outra live, na live passada mesmo, deu 1 hora de live e eu não tinha chegado nem das perguntas ainda, porque eu falei demais. Então nessa live eu vou fazer um pouco mais curta, para dar tempo de conseguir responder a pergunta de todo mundo, beleza? Vou ficar de olho no relógio aqui o tempo todo para não perder o horário da live. Então vamos lá. A segunda especificidade, a segunda característica dos alimentos que emagrecem, que fazem com que você acelere o seu metabolismo, perca peso com maior facilidade, são os alimentos que são ricos em fibras. Esses alimentos que são ricos em fibras são alimentos que são específicos para te dar saciedade. Esses alimentos, eles são, como é que eu vou falar assim? São o segredo da dieta. Quando você coloca uma dieta que é pobre em fibra, você vai sentir fome a dieta toda. Quando você insere esses alimentos que são ricos em fibras, com um certo passar do tempo, depois de 2, 3 dias na dieta, você praticamente não vai sentir fome. É algo impressionante. E o planejamento em si, a estratégia da dieta é muito importante para que você consiga fazer essa questão de você não sentir fome, você ter um dia tranquilo, onde você vai conseguir trabalhar, vai conseguir treinar, fazer o que for, e nem vai parecer que você está comendo pouco. Então, o planejamento de uma estratégia rica em fibra é essencial para que você consiga isso, certo? E qual é o motivo principal para que esses alimentos ricos em fibras ajudem o emagrecimento? Porque automaticamente, quando você começa a emagrecer, Arthur tá chorando aqui o tempo todo. Então, olha só o que acontece. Esses alimentos que são ricos em fibras, que eles ajudam a te emagrecer, o primeiro motivo é porque eles te dão saciedade, como eu já disse. Quando você tem saciedade, automaticamente você come menos. E é uma conta básica. A matemática nunca engana. Apesar de não ser exata, mas ela nunca engana. Automaticamente, se você comer menos calorias, você vai engordar menos. Então, quando você come um alimento que te dá saciedade, você vai comer menos, vai consumir menos calorias, automaticamente você vai emagrecer com maior facilidade ou também vai manter o seu peso com maior facilidade. A segunda função desses alimentos que são ricos em fibras no nosso organismo é que justamente esses alimentos, eles não são, a fibra em si, ela não é digerida. E o que acontece quando a fibra não é digerida? Ela passa pelo nosso intestino. E lembra que alimentos ricos em fibras, por exemplo, alimentos integrais, eles são muito vendidos pelo simples motivo que vão fazer com que o seu intestino funcione melhor. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui, como se fosse a pia da cozinha, para vocês verem como for. Quando você faz uma dieta rica em fibra e você faz uma dieta que é pobre em fibra. Vamos supor a pia da cozinha. A pia da cozinha ali tem o ralo dela, o encanamento dela, tudo certinho. E quando você faz uma dieta pobre em fibra, a comida, aquele resto de comida, o resto das impurezas que fica no que você lava na pia, vai ficando nos canos. Quem já limpou cana aqui, já limpou caixa de gordura, vai entender o que eu estou falando. Que fica aquela crosta na parede do cano. Então aquilo é como se você fosse o seu intestino, quando você faz uma dieta pobre em fibra. O seu intestino fica daquele jeito, cheio de impurezas, cheio de toxinas, certo? E quando você começa a fazer uma dieta rica em fibra, o que essa fibra faz? Como ela não é digerida, automaticamente ela faz uma limpeza. É como se ela estivesse limpando a parede do intestino, ali, tirando a sujeira, e a sujeira vai indo aos poucos, um pouquinho cada dia, até conseguir fazer essa faxina no seu organismo, você ter uma saúde melhor no seu intestino. Uma coisa que eu acredito que a grande maioria sabe, que eu falo bastante, mas não me canso de falar, o nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Automaticamente, se ele não está funcionando da maneira correta, o nosso corpo também não vai funcionar da maneira correta. Então, se você não cuida do seu intestino, automaticamente você está propenso a você ter mais doenças, a você ter mais alergias, você ter mais dermatites, que são alergias que dá coceira na pele, dor de cabeça, falta de raciocínio, a quantidade de malefícios que tem quando você não consegue justamente ter o intestino limpo. Então é algo muito simples você incluir esses alimentos ricos em fibras na sua rotina, na sua vida. E quais seriam os alimentos que são ricos em fibras, só para vocês começarem a incluir esses alimentos na sua rotina? Primeiro, esses alimentos ricos em fibras, eles são divididos em duas partes. As primeiras são as fibras vegetais e as fibras animais. Apesar que a maioria das literaturas não divide elas desse jeito, mas eu gosto de falar bastante para os meus clientes dessa forma. As fibras vegetais são justamente
verduras, legumes, tudo na verdade que, para ficar mais fácil para vocês entenderem, alimentos crus. Salada crua, você consumir uma fruta que seja crua, não seja batida. Todos esses alimentos eles são ricos em fibras, certo? Esses alimentos vão ajudar e ajudar bastante na sua dieta. E a parte da fibra animal, que é a fibra vinda das proteínas. Então você consumir um alimento rico em fibra, por exemplo, peito de frango, ele é rico em fibra. O músculo da carne, apesar que toda carne é músculo, mas músculo é rico em fibra, contrafilé, patinho, entre vários outros tipos de corte de carne é rico em fibra. Então quando você tem uma dieta rica em proteína, automaticamente você tem uma dieta rica em fibra. Então essa fibra vai ajudar você a ter mais saciedade, vai aumentar a termogênese no seu corpo automaticamente. Você vai gastar mais calorias para você fazer a digestão desse alimento, que isso é muito importante. Quanto mais calorias você gastar no dia, automaticamente entra aquela situação que você vai emagrecer mais. Gasta mais calorias e emagrece mais, certo? Então essa seria a segunda especificidade, a segunda característica dos alimentos que ajudam você no processo de emagrecimento, certo? Vamos agora à terceira etapa. Eu gostaria de saber, na verdade, se todos entenderam, se tem alguma dúvida. Como eu falei com vocês, sempre no intervalo entre uma especificidade e outra, uma característica e outra, está aberto a vocês fazerem perguntas. Se não quiser fazer pergunta agora, também faz no final, não tem problema nenhum. Alguém tem alguma dúvida? Não, beleza? Então vamos à terceira especificidade, que é justamente alimentos que aceleram o seu metabolismo. Todo alimento emagrecedor, ele tem que acelerar o seu metabolismo, ele tem que ser termogênico. E aqui entra um tópico bastante demorado, porque tem bastante coisa, certo? Primeira coisa para vocês entenderem, eu falei até um pouco sobre metabolismo durante a live, mas eu vou abordar agora o que é metabolismo, o que seria o metabolismo e a importância de você manter esse metabolismo acelerado na sua dieta, certo? Normalmente, o nosso corpo ele é uma máquina inteligente, ele sempre está controlando essa questão do metabolismo, ele está acelerado ou não. Automaticamente, quando você está no processo restritivo, um processo de dieta, você consegue diminuir, o seu corpo ele tende a diminuir o seu metabolismo porque você está comendo menos. O corpo ele entende que nesse processo de dieta você está sofrendo algo que é danoso para a sua dieta, entendeu? Você está sofrendo isso. E o que ele vai fazer? Vai desacelerar o seu metabolismo. Vou citar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que o seu metabolismo basal esteja algo em torno de 2.000 calorias por dia. Boa, Catane, beleza? Valeu, Kleber, obrigado aí. Bom, Maílson. E está em torno de 2.000 calorias por dia para você conseguir manter o seu peso. Automaticamente você vai fazer uma dieta mais restrita, algo em torno aí entre 1.500 calorias. Vai ficar 500 calorias a menos, no final do dia você vai emagrecer 500 calorias, certo? Só que o que acontece? O corpo ele é inteligente. Quando você começa a fazer isso, o corpo ele desacelera o seu metabolismo para 1.500 também. Ou seja, os mesmos 1.500 calorias que você estava ingerindo por dia, não vai fazer diferença nenhuma, você vai manter o peso. E aí o que você faz? Come menos ainda, cai lá para 1.200. Por um tempo você vai emagrecer, depois o corpo desacelera novamente. Então vai chegar um momento que não tem mais para onde você comer menos. E onde que entra as estratégias, entra o pulo do gato, como que fala, para você conseguir manter o seu metabolismo acelerado e você sempre estar emagrecendo. E uma das estratégias é incluir esses alimentos que são emagrecedores na sua rotina. E esses alimentos, eles são divididos em duas etapas como eu gosto de falar. São os alimentos sólidos e os alimentos líquidos. Os alimentos sólidos, que são termogênicos, são alimentos que são consumidos sim na rotina de vocês. Normalmente a maioria das pessoas utiliza esses alimentos. Aqui no meu estado, que é o estado da Bahia, a galera usa bastante, que é o primeiro que eu vou falar, que é a pimenta. A pimenta, ela acelera seu metabolismo. Ela é rica em uma substância que é chamada capsaicina. É até difícil de falar. E essa substância em si, ela ajuda no processo termogênico para que você acelere o seu metabolismo, para que você consiga manter o seu metabolismo acelerado e estar sempre nesse processo de emagrecimento. Também a pimenta ela é rica em antioxidantes. E como vocês sabem, que eu já falei em lives anteriores, também falo bastante nos meus vídeos,
a gordura em si, ela é uma inflamação do tecido adiposo. Automaticamente, quando você consome alimentos que são antioxidantes, esses alimentos fazem desinflamar o seu tecido adiposo, desinflamam a sua gordura. Então, quando você come a pimenta, automaticamente você também está desinflamando a sua gordura. Claro que tem que comer na quantidade correta para não acontecer os colaterais da pimenta. Então, vamos dar continuidade, vamos falar agora sobre o gengibre. O gengibre também é um alimento que ele é termogênico. A maioria das pessoas usa o gengibre junto com chás, bate no suco para justamente ficar um chá termogênico. E além do gengibre ele ter esse efeito termogênico de acelerar o seu metabolismo, automaticamente também ele tem alguns benefícios. Um deles é para a garganta. Quando você consome o gengibre, você automaticamente você melhora a sua garganta, cicatriza a sua garganta. Então o gengibre tem seus benefícios e você pode utilizar ele tanto no suco quanto em chás e também em saladas. Então é uma estratégia que você pode utilizar para conseguir acelerar o seu metabolismo. Outra coisa também é o vinagre de maçã. O vinagre de maçã é um alimento que é termogênico. Ele entra até na parte dos líquidos, mas normalmente o vinagre de maçã vocês utilizam bastante. Todo mundo utiliza na dieta, na salada. Então eu coloquei ele nos sólidos aqui porque é onde você vai utilizar ele. Então o vinagre de maçã, além dele ser termogênico, ele tem uma coisa muito importante que ele te dá saciedade. Toda vez quando você tempera a sua salada com vinagre de maçã, automaticamente você está consumindo uma substância que vai te dar saciedade na parte da tarde ou na parte da noite, dependendo do horário que você comer a salada. Mas o vinagre de maçã é um excelente alimento termogênico para você inserir na sua estratégia para que você consiga ter resultado com maior facilidade. E também nós temos a canela. A canela, ele é um alimento que ele tem que ser utilizado também da maneira correta, porque a canela em excesso ela é tóxica para o nosso organismo. Então, consuma a canela na quantidade pequena. Você pode fazer chá de canela, você pode fazer a canela em pó também, que você mistura na sua dieta em si. Você mistura no pão não, você mistura num doce, você mistura na banana da terra, alguma fruta do tipo você pode fazer. Então é excelente para você consumir dentro dessa estratégia e também vai acelerar o seu metabolismo e vai fazer com que você emagreça com maior facilidade. E agora vamos para os alimentos termogênicos que são líquidos. Quais seriam esses alimentos líquidos? O primeiro que eu vou falar aqui é o queridinho dos brasileiros, acredito não só dos brasileiros, mas em várias pessoas do mundo, que é o café. O café é um termogênico líquido, justamente por causa da substância cafeína. A cafeína ela acelera bastante o seu metabolismo, é até importantíssimo no processo de emagrecimento. Para quem quer utilizar a cafeína, existem suplementos à base de cafeína, justamente da quantidade de benefícios que a cafeína tem no seu corpo. Porém, ela tem que ser utilizada, e vale ressaltar aqui, da maneira correta, porque por acelerar o seu metabolismo, automaticamente quem é hipertenso, quem é diabético, tem que tomar ela com um cuidado maior, justamente pelo que pode dar taquicardia. Mas a cafeína em si, a dose que você toma de uma xícara de chá é muito pequena, então não vai interferir grandemente nessa questão de te dar taquicardia, te deixar mais agitado. Só que a cafeína, ela, além de ter esses benefícios, ela tem um porém, que ela meio que te deixa dependente dela. Então o seu corpo ele sente essa necessidade de tomar cafeína. E quem toma muito café sabe disso, eu sou um deles, que quando você não toma café, no dia que você não toma café, você fica com dor de cabeça, você fica com um pouco de indisposição, e realmente tomar café em excesso não é tão legal, mas é um excelente alimento, um termogênico líquido para você incluir na sua rotina e te ajudar no processo de emagrecimento. Respondendo a pergunta aí do Maílson, a quantidade de cafeína que você deve consumir por dia. Pois é, as recomendações da Anvisa geram em torno entre 220 mg, 210 mg a 420 mg, que seria a dose máxima recomendada por dia. Em média, uma xícara de café, dependendo do café, se ele é mais fraco, se ele é mais forte, fica algo em torno aí de 30 a 60 mg de cafeína numa xícara de café. Quem tem o hábito de tomar uma garrafa de café por dia, então está consumindo bastante cafeína. Mas o único cuidado também, se for consumir café na sua estratégia de emagrecimento,
Tome sem açúcar. Se você não conseguir tomar sem açúcar, tome com adoçante. E também não extrapole a dose diária de 420 miligramas, porque é um risco para a sua saúde. Você pode, além de ter um risco de dar taquicardia, você também corre um sério risco de ficar sem dormir, que é uma das coisas que quem toma cafeína à noite sabe, não dorme. Uma outra coisa, um outro alimento que ajuda bastante nesse processo de emagrecimento são os chás. E vários chás específicos, com quem faz dieta sabe, toma chá de cavalinha, chá de gengibre, chá de hibisco, vários chás. Mas um chá que ele é excelente, que é um chá termogênico, que é muito utilizado, que é o chá verde. O chá verde ele é rico em cafeína também, por isso que ele é termogênico, e ele é rico em flavonoides, que são antioxidantes. Esses antioxidantes são responsáveis por também desinchar a sua gordura, como você sabe, e fazer com que você emagreça com mais facilidade. E o chá também é de fácil acesso. O único cuidado que vocês devem ter é justamente a quantidade que vocês vão ingerir desses chás. Tomar no máximo aí 1 litro por dia, não mais que isso. Porque a diferença do remédio para o veneno é a quantidade. Chá também em excesso prejudica, certo? Não é tão legal vocês utilizarem. E esses alimentos que são ricos em alimentos termogênicos que vão acelerar o seu metabolismo, fazem com que você consiga emagrecer com maior facilidade, que você consiga realmente ter resultado, que você vai facilitar o seu processo de emagrecimento. Alguém ficou alguma dúvida aí? Alguém tem mais alguma dúvida sobre alimentos termogênicos? Quiser fazer uma pergunta agora, eu já respondo, beleza? Enquanto eu tomo água. Vamos lá agora, até para dar tempo das perguntas. A gente já tem 40 minutos de live. Vamos agora à última parte que eu falei para vocês, que vai ser o segredo aí da live. Vou responder só essa pergunta aqui. Eu tomo café sem açúcar, tem algum problema? Na verdade, tá excelente. Você tomar café sem açúcar tá bom demais. Bem melhor do que tomar sem açúcar, e você vai ajudar bastante o seu processo de emagrecimento e vai acelerar o seu metabolismo durante o dia, certo? Vamos agora a última etapa, a última característica e especificidade desses alimentos que te ajudam no processo de emagrecimento. E o alimento que eu vou falar agora parece ser algo besta, mas como eu falo assim, os detalhes, a cereja do bolo às vezes é algo que passa despercebido pela gente. E o alimento que eu vou falar aqui agora é a água. A água, ele é um alimento fundamental no seu processo de emagrecimento. Se você soubesse o tanto de benefício que a água tem para o seu corpo, você tomava água toda hora, tomava até mais água do que você precisa. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é justamente a importância que a água tem para o nosso corpo, todas as características que tem, e ensinar também vocês a fazer a conta correta da quantidade de água que você deve ingerir por dia. Certo? Primeiro eu vou falar sobre a conta. A conta que você deve fazer para você ingerir água, eu vou fazer de forma redonda para ficar mais fácil. Se você tem 50 quilos, você vai pegar o seu peso, que é 50 quilos, vezes 40. Automaticamente vai dar um total lá de 2.000, que vai ser 2 litros de água que você deve ingerir por dia. Esse cálculo que dá o valor em ml, certo? Se você tem 100 quilos, automaticamente você vai multiplicar por 40 e vai dar um total de 4.000, que dá 4 litros no dia, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma. Como saber a quantidade de chá verde para 1 litro? Então isso depende muito da marca por marca. No normal vai algo em torno entre uma colher de chá, uma colher de sopa na verdade, a 2. Aí vai depender do chá que você está utilizando, certo? Espero ter respondido você. Então vamos dar continuidade sobre essa questão da água. O cálculo, como eu expliquei para você, é seu peso vezes 40, dá o total em ml que você deve ingerir de água por dia. Então é algo muito importante que vocês devem aprender. Se puder, anote aí para você conseguir colocar isso em prática e fazer o uso da quantidade correta de água todos os dias, certo? Vamos à primeira característica que a água tem de benefício para o seu corpo. Como vocês devem saber, o nosso corpo, mais de 60% do nosso corpo, algo entre 60% a 70%, é composto por água. Então, quando você deixa de ingerir água, automaticamente você exaure essa reserva de líquido do seu corpo. E você perde líquido na transpiração, você perde líquido quando você está dormindo. E você tem que repor. Quando também está fazendo atividade física, você perde líquido. Então você tem que repor esse líquido. Porque quando você não repõe esse líquido,
você deixa de que algumas funções do seu corpo não funcionem da maneira correta. Uma delas, que é a primeira, que são os transportes de nutrientes. O nosso corpo, a água ele é responsável por fazer transporte celular. E esse transporte leva todas as vitaminas, as minerais, todos os benefícios que a gente consegue nos alimentos. Vou dar um exemplo para você entender. Você está fazendo sua dieta lá certinha. Ela está rica em fibra, está rica em proteína, está com as vitaminas e os minerais certinhos. Você está comendo tudo isso, mas você não está bebendo água, certo? E aí, os alimentos, as vitaminas e minerais que você adquire nesses alimentos, você não vai conseguir fazer o transporte porque você não tem água no corpo. Então, automaticamente, quando você não bebe água, você atrapalha a sua dieta porque você não vai conseguir fazer esse transporte de nutrientes. Então, fazer dieta sem tomar água também está prejudicando a sua dieta. Primeira dica, anote aí. Segunda dica é que a água ela elimina as toxinas do nosso corpo. Lembra que eu falei que a fibra ela ajuda a limpar o intestino, ela ajuda a limpar a parede do intestino ali como se fosse uma soda cáustica na tubulação? Junto com ela só consegue fazer isso, na verdade, quando você toma fibra junto com água. E eu vou explicar o porquê. Quando você consome a fibra sem água, ela não incha. E essa fibra sem estar inchada, você não consegue fazer essa raspagem da tubulação. Entendeu? Você não consegue tirar essa sujeira, essa impureza do seu intestino. Então, automaticamente, se você consome fibra e você não consome água, você não deixa ela da maneira suficiente, da maneira certa, para que você consiga fazer essa limpeza do intestino. Então, a água, além de fazer o transporte de nutrientes, ela também ajuda a fibra a eliminar as impurezas do seu corpo, ajuda a fazer essa desintoxicação. A água é nosso solvente natural. Então é muito importante que você consuma água por esse segundo motivo. O terceiro motivo é que a água protege as articulações. Tem um líquido no nosso corpo, eu acho que a maioria das pessoas aqui não sabe, mas é um líquido chamado líquido sinovial. Esse líquido ele é responsável por lubrificar as nossas articulações. Joelho, coluna, ombro, as articulações do dedo, tudo que é articulação tem o líquido sinovial. E quando você não bebe água, automaticamente os níveis desse líquido sinovial são reduzidos. E aí você começa a sentir dor por causa disso. Então você que tem artrite, você que tem artrose, você que tem alguma lesão articular, às vezes não sabe o que é, e você sente dor, um dos motivos pode ser porque você não toma água. Então olha só a quantidade de benefícios que a água tem. Eu nem terminei e eu já identifiquei 3 motivos que você pode ter, e um simples remédio para você conseguir melhorar isso é simplesmente tomar água, certo? O quarto motivo é que quando você toma água, você melhora a função intestinal. Lembra que eu falei para vocês no início da live que o nosso intestino ele é nosso segundo cérebro? Então, mesma coisa, você comeu tudo certinho, está fazendo tudo o que tem que fazer e você não toma água, você vai atrapalhar a função intestinal. Então, quando você não toma água, você atrapalha que o seu intestino funcione da maneira correta, você impede que ele respire. Então, você está deixando ele sufocado sem tomar água. Então, quarto benefício, quando você toma água, o seu intestino funciona da maneira correta. E a quinta dica aqui, a quinta característica, na verdade, de quando você toma água, principalmente água da maneira correta, igual eu ensinei, que é o cálculo que eu passei para vocês, o seu metabolismo acelera 30%. Certo? Olha só o que acontece. Quando você treina, o seu metabolismo ele acelera algo em torno aí de 10, 15% no máximo. Quando você bebe água da maneira correta, o seu metabolismo acelera 30%. Olha que a água é mais importante que o treino. E a maioria das pessoas não dá valor para a água, certo? Então, assim, para finalizar tudo, olha os 5 benefícios que tem de você incluir água no seu processo de emagrecimento. Você vai melhorar a função do seu intestino, você vai melhorar suas articulações, automaticamente você vai conseguir treinar, principalmente com intensidade alta, vai conseguir andar, correr, fazer agachamento, vai conseguir fazer o que for. Você vai acelerar o seu metabolismo, você vai melhorar o transporte de nutrientes e você vai deixar o seu corpo respirar melhor, o seu corpo vai ter harmonia. Então, inclua água na sua rotina, é muito importante você incluir água. E essas são as 4 especificidades, características dos alimentos que ajudam no processo de emagrecimento. E só lembrando vocês, sempre quando você for fazer um planejamento alimentar, opte por alimentos que são ricos em fibras,
ricos em proteínas e tome bastante água. Essa é uma dica básica para você conseguir iniciar esse processo de emagrecimento sem ajuda. Só ressaltando para vocês, todas essas dicas que eu dou não exime a consulta com o seu profissional, com o seu nutricionista ou com o seu educador físico. Então não deixe de consultar o profissional, isso é muito importante. Só ele vai dar uma opinião correta e precisa para o que você está precisando. E agora é o momento das nossas perguntas, senão daqui a pouco vai dar 1 hora de live e eu não vou conseguir responder a pergunta de ninguém. Primeiro eu separei aqui 6 perguntas que são de alguns dos nossos seguidores que mandaram na semana. E eu vou estar perguntando aqui, respondendo a pergunta deles, e automaticamente vocês já vão escrevendo as de vocês aí, certo? A primeira pergunta é comer alimentos integrais emagrece? Então, a indústria em si dos alimentos, ela prega algumas peças na gente no decorrer de toda a nossa vida, e um deles é que os alimentos integrais emagrecem, e não é bem assim que funciona. Tem gente que come pão integral porque acha que emagrece, tem gente que come tudo integral na dieta porque acha que emagrece. E não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Alimentos integrais têm como função principal fazer com que o seu intestino funcione melhor. Mas não quer dizer que eles não sejam calóricos, isso não tem nada a ver. O arroz integral e o arroz normal têm a mesma quantidade de calorias. Não muda em nada. É tanto que se você tiver uma dieta que você está contando calorias, se você comer o arroz normal e o arroz integral vai ser a mesma coisa, não vai mudar em nada. A única vantagem do arroz integral é porque ele é rico em fibra. E por ser rico em fibra, automaticamente ele te dá mais saciedade. O arroz integral tinha que ser até mais barato porque ele é um processo antes do arroz. Então, como é que eu vou falar assim? O pessoal cobra mais caro por uma coisa que eles não gastam tanto para fazer. Então o arroz integral tinha que ser até mais barato. Então, respondendo essa pergunta, alimentos integrais não emagrecem. Alimentos integrais facilitam com que o seu intestino funcione melhor. Certo? A segunda pergunta a pessoa me perguntou aqui por que todo mundo come batata doce na dieta. Então, eu dei interpretado aqui, como se ela tivesse perguntado se batata doce ajuda no processo de emagrecimento. Então, a batata doce ela entra nesse alimento que é rico em fibra. Então, por ser rico em fibra, automaticamente ele se torna um carboidrato. A batata é um carboidrato de baixo índice glicêmico, que faz com que ele libere energia aos poucos no seu corpo, vai te dar mais saciedade e não vai quebrar o seu processo de emagrecimento, o seu processo de queima de gordura. Certo? Vitor, se você tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu vi que você colocou aí, precisa perder gordura abdominal urgente. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Vamos à terceira pergunta, que a pessoa também falou sobre a galera que treina e que come muito ovo e frango. Se ovo e frango emagrece, ajuda no processo de emagrecimento. Então, 2 coisas. Primeiro, a galera que treina, que faz dieta mesmo. Quem faz dieta sabe que as coisas da dieta tudo é caro. E o ovo e o frango é uma opção que é saudável, que vai te ajudar no processo de emagrecimento. É rico em proteína, é rico em fibra e é mais barato do que a carne. Por exemplo, você poderia muito bem ter uma dieta só de carne vermelha. Porém, vai sair muito mais caro do que você fazer uma dieta com ovo e frango. Então, até pela questão da digestão do ovo e frango, que é mais saudável. O ovo também ele é mais rico em vitaminas e minerais. Então, respondendo a sua pergunta, o ovo e o frango, se você utilizar da maneira correta, vai te ajudar sim no processo de emagrecimento, principalmente por ser mais barato, não vai doer tanto no seu bolso, e segundo, porque é rico em fibra, vai te dar saciedade. Então, isso aí respondendo a sua pergunta. Quarta pergunta é justamente comer barrinha de cereal ajuda no emagrecimento? Gente, a barrinha de cereal é uma das maiores enganações que existe no mercado fitness. E eu quero que vocês entendam que existe barrinha de cereal e existe barrinha de proteína. São 2 coisas completamente diferentes. A barrinha de cereal ela é vendida com a falsa promessa que vai substituir uma refeição. Que você vai comer a barrinha de cereal porque vai te dar mais saciedade, porque é um alimento que vai ser nutritivo o suficiente para você substituir uma refeição. E na prática não é isso que acontece. A barrinha de cereal ela é rica em conservantes, ela é rica em açúcar, ela é muito pobre em fibra. E lembra que eu falei dentro desse todo o processo que quando os alimentos são pobres em fibras, automaticamente fazem com que vocês sintam fome mais rápido. Então a barrinha de cereal, além de não ser saudável, porque ela é rica em sódio, conservante, e ela também tem pouca fibra, vai te dar fome logo, ela é pouco calórica, mas não vai influenciar em nada. Então a barrinha de cereal
não só eu, mas como vários especialistas consideram uma das maiores enganações que esse mercado fitness colocou aí para vocês utilizarem. Vou responder a pergunta aqui, a primeira da Anne. É interessante usar banana um pouco mais verde? Pois é, a banana tem uma diferença muito. Essa pergunta é uma pergunta interessante, porque os alimentos eles sofrem alteração na sua caloria quando você, dependendo da forma que você prepara eles e também da forma que eles estão maduros. A banana, quanto mais verde ela tiver, menos calórica ela é. Então, se você pega uma banana que ela está lá de vez, por assim dizer, não está madura ainda, e você cozinha ela para comer, ela tem uma quantidade de calorias. Se você pega ela bem madura, essa banana que está docinha, que é a que todo mundo gosta de comer, a banana da terra, e você cozinha ela para comer, ela é mais calórica. Se você pega uma banana e cozinha ela, mesmo sendo banana verde, ela vai ter uma quantidade de calorias. Se você frita ela, mesmo que seja na fritadeira, ela vai concentrar o açúcar dela, a frutose que tem nela. Então, automaticamente, ela vai se tornar mais calórica. Então, o modo que você prepara os alimentos também é muito importante para você fazer esse cálculo de calorias. Caso você faça uma dieta de conta de calorias, que hoje não é muito aplicada. Mas a pergunta da Anne foi interessante e pontual, porque interfere bastante na sua estratégia de emagrecimento. Vamos agora à pergunta: a macaxeira pode comer sempre? A macaxeira, o aipim também, como as pessoas conhecem, é um produto que ele é rico em fibra, ele é um alimento rico em fibra. Então, automaticamente, ele é pouco calórico, ele vai te dar saciedade e sem contar que é uma excelente opção para a sua dieta. Claro que você também não vai comer 2, 3 quilos, vai comer uma quantidade, uma porção pequena, que eu acredito que vai te dar saciedade e vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. E você pode comer todos os dias, não tem problema nenhum, vai te ajudar. A pergunta da Aninha também foi muito boa. A pergunta do Kleber agora: barrinha de cereal e pão velho é a mesma coisa? Então, olha só o que acontece, é mais ou menos por aí, Kleber. Duas coisas que você não vai incluir na sua dieta. Não vai interferir em nada, muito pelo contrário, vai te atrapalhar. Principalmente a questão da barrinha de cereal, porque ela é rica em açúcar e quando você sente fome, você parece que só sente fome desses alimentos. E o pão, o trigo em si, não só pão, como todos os alimentos derivados do trigo, eles têm uma finalidade específica, que é justamente o seguinte: tem uma substância específica, não é finalidade. Eu me esqueci o nome da substância, que ela de 2 em 2 horas você sente fome. É algo que é muito interessante. Observe no dia que você come churrasco e o dia que você come lasanha. Quando você come churrasco, você fica empanzinado, você não consegue comer o resto do dia. Às vezes você nem come mais no resto do dia. E quando você come lasanha, você come ela meio-dia, na hora que dá 2, 3 horas da tarde, você já está querendo comer outro pedaço de lasanha. Isso é uma substância que tem no trigo e nos seus derivados que faz que toda vez que você coma ele, você sinta muita fome, certo? Vou responder a pergunta aqui do G, eu não me recordo o seu nome, mas depois você pode até falar que eu tenho que mandar uns arquivos para você que eu acabei me esquecendo. Porque a fibra não é digerida. A fibra não é digerida porque o nosso intestino em si, ele não tem, é diferente do intestino dos animais. Essa é uma pergunta bem interessante que você fez. Tem alguns animais, por exemplo, que são herbívoros, que eles conseguem digerir a celulose. Então eles conseguem digerir a fibra. O nosso intestino em si, o intestino do ser humano, ele não tem, o suco gástrico não é forte o suficiente para fazer essa digestão da fibra. Por isso que ela não é digerida. E aí tem vários tipos de fibra, né? Fibra solúvel, fibra não solúvel. Mas eu acredito que eu consegui responder a sua pergunta. Vamos agora à pergunta do Maílson. O ovo, para quem quer ganhar massa muscular, é importante comer apenas a clara? Então, olha só o que acontece. O ovo e a clara é como se fosse o feijão e arroz. Eles têm nutrientes que se complementam. Só que o que acontece? A clara ela é mais utilizada porque ela não tem tanta, ela não altera tanta a questão do seu colesterol, que é a principal causa que as pessoas usam poucas gemas no omelete em si do que for. Então, o que eu indico para você, a estratégia que eu indico para você, dependendo da quantidade de ovos que você for comer, se for comer 5, você coloca só 2 gemas, o resto você não consome, entendeu? Apesar que tem alguns artigos que falam que não tem diferença nenhuma, você pode comer quantas gemas você comer no dia, que você quiser no dia, porque você faz atividade física, não vai alterar a questão do seu colesterol ruim. Também tem artigos que falam que se você comer demais, vai alterar. Então, isso vai de pessoa para pessoa, de organismo para organismo,
E na verdade só um exame vai saber se você é mais um lado, é mais o outro, entendeu? E eu acredito que espero ter respondido. Vamos agora, Kleber perguntou aqui, ó. Então, se eu aumentar a minha ingestão de água um dia antes do treino de endurance e ela me ajudar como reserva, depende, isso depende do seu metabolismo. Você é uma pessoa que treina muito, você por si só você tem um metabolismo acelerado. E o que vai depender disso é a sua sudorese. Se você é uma pessoa que transpira muito, automaticamente você precisa de mais água, porque o seu corpo ele tende a estar transpirando, está eliminando água. Então você vai precisar ingerir mais água. E isso, para o endurance, pelo menos não é um assunto que eu domino tanto, mas você precisa de água intracelular, que é água dentro do músculo. Então a água que você consome não vai interferir tanto. É tanto que uma coisa que ajuda bastante para quem faz endurance é a questão do... Vou fugir o nome aqui agora, mas a creatina é uma das coisas que ajuda, e os eletrólitos que vão evitar, tanto o magnésio também ajuda para que você não tenha cãibra, que você tenha essa força muscular, essa reserva muscular para você conseguir fazer a sua atividade de endurance no outro dia com a qualidade correta, a qualidade que você está precisando, certo? Vamos lá, qual a quantidade de fibra que deve ser consumida diariamente? Então, a quantidade de fibra que deve ser consumida diariamente, isso varia de pessoa para pessoa. E para ser bem sincero, eu não tenho essa conta aqui agora, igual a conta que eu passei da água para você, certo? E a fibra, só concluindo a sua pergunta, eu não vou conseguir te passar o cálculo exato, mas eu vou conseguir te passar a seguinte informação. A fibra, quando você consome pouca fibra, você atrapalha o seu intestino, você atrapalha a sua dieta, porque você vai sentir mais fome. E a fibra também em excesso, ela é ruim. Então, é como eu disse, entre o controle do remédio e do veneno é a quantidade. Então, tem que ter um meio termo. E eu sei que tem uma conta para isso, que posteriormente eu vou deixar até nos comentários dessa live, vou até anotar aqui, vou lembrar com certeza, pode ter certeza, e colocar o cálculo da quantidade de fibra que você deve ingerir. Mas foi até bom você ter perguntado. Gleison, boa noite, tudo bem? Faz sua pergunta também. Vamos lá, gente, daqui a pouco o Instagram está encerrando a live aqui por falta de tempo. Eu tenho certeza que vocês têm mais perguntas aí para me fazer, certo? A gente ainda tem um tempinho aqui, eu acho que tem 3 minutos ainda de live. Então podem perguntar o que vocês quiserem, conforme for do meu conhecimento aqui, eu vou informando vocês. E também, se eu não souber, posteriormente eu vou deixar nos comentários o que vocês estão precisando, o que vocês têm de dúvida. Até uma forma de eu adquirir mais conhecimento. Porque aqui a ideia da live em si não é só eu externar conhecimento para vocês, é uma troca de informações. Sei que tem algumas pessoas aqui que são da área de saúde, outras pessoas que são da área de finanças. Então vai ter termo aqui, vai ter a opção que a gente vai trocar informações. E posteriormente também eu vou estar fazendo convite de alguns colegas que são profissionais de áreas específicas que a gente pode nichar com o processo de emagrecimento, está fazendo esse convite para eles. Já fiz o convite até para alguns que já aceitaram. E eu acho que você vai ter, tenho certeza que vai ter bastante conteúdo para vocês aqui, vai ser legal. E a experiência também eu estou gostando bastante de estar conversando, estar interagindo com a minha audiência, com as pessoas que curtem meu trabalho ou que estão conhecendo meu trabalho. Então, como eu acho que ninguém tem mais perguntas, a única coisa que eu tenho a fazer para vocês é agradecer a participação, agradecer por estar assistindo essa live. Isso é muito gratificante porque me motiva a estar produzindo mais conteúdo, a estar me capacitando, a estar estudando para estar entregando o melhor para vocês, certo? Vamos que tem mais uma pergunta aqui. Para quem está fazendo dieta em um processo de emagrecimento, pode tomar caldo de cana? Então, o caldo de cana não é tão legal você fazer. Eu vou dar um exemplo do caldo de cana como se fosse o suco. O caldo de cana, ele é uma bebida que ele é muito rica em frutose, que é uma coisa que é muito controversa. Aí tem uns que falam que é bom, outros que falam que não é. Mas eu digo pela experiência que eu tenho e pelos estudos que eu tenho de embasamento, que a frutose para emagrecimento, para queima de gordura, não é algo legal para se utilizar. Principalmente desse jeito, quando é quebrada a fibra. Porque existe a frutose e existe a fibra. A fibra é como se fosse o remédio da frutose. Se você consumir os dois juntos, você não atrapalha a sua queima de gordura, não atrapalha o seu processo de emagrecimento, certo? Mas se você não consome os dois juntos, automaticamente você bloqueia a sua queima de gordura, você atrapalha o seu processo de emagrecimento. Então, tomar o caldo de cana quando você está emagrecendo
não é legal. Caldo de cana é bom para quem faz trabalho de endurance, para quem pedala, para quem corre, fazer reposição de vitaminas e sais minerais. Então isso é muito importante. Vamos lá, Kleber. Obrigado, meu amigo, pela sua dica. Inserir o zinco, cromo e magnésio e minhas câimbras diminuirão bastante. Você pode ter certeza. E como você é um cara dedicado no que você faz, pode ter certeza que isso vai melhorar o seu pace, vai melhorar aí o seu pedal, você vai gostar bastante. Se tiver mais dúvidas também, pode me perguntar. Como a cafeína acelera o metabolismo? Então, a cafeína é justamente a substância em si, cafeína. Eu acredito que você toma bastante café, como eu também gosto bastante de café, coisa de uma garrafa por dia. Ela atua aumentando o seu fluxo sanguíneo, que isso acontece justamente, aí vai acelerar o seu metabolismo e vai acelerar a sua termogênese. Automaticamente você vai consumir mais calorias, você vai fazer com que os seus músculos trabalhem mais. Mesmo você estando sentado, você estando dormindo, o seu músculo está trabalhando. E isso faz com que você queime calorias. Quando você toma não só cafeína, mas alimentos que são termogênicos, que são ricos em cafeína, você faz com que o seu corpo queime gordura o dia todo. Então é muito importante você fazer uso do café, só que sem açúcar, se você estiver focando em emagrecimento. E uma xícara de café, eu acho que até falei que tem algo em torno entre 40 e 60, de 30 a 60 na verdade, depende do café, se ele é cafeinado ou descafeinado, de cafeína por xícara, certo? Vamos agora aqui a pergunta da Maria. Maria, o abacate podemos comer quantas vezes na semana? O abacate você pode comer todos os dias, não tem problema nenhum. Só a quantidade, porque o abacate é um alimento calórico. Então, quando você for consumir abacate, você consome um abacate médio, a metade dele. É suficiente para a quantidade de oleaginosa que você precisa no dia, certo? Vamos agora à pergunta do Maílson. É verdade que a única cerveja totalmente sem açúcar é a Heineken? Eu não sei se ela é a única totalmente sem açúcar, mas eu sei que ela é sem açúcar. E se você estiver no processo de emagrecimento, se você um dia for tomar uma cerveja só, não mais de uma, se você pode optar pela Heineken, que não vai atrapalhar o seu processo de queima de gordura. Só lembrando que o álcool ele atrapalha o processo de emagrecimento, porque ele vai diminuir a testosterona. Então, não é que ela seja indicada utilizar, mas vai ser a que menos vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Beleza? E a Heineken também é muito boa para quem bebe ela, por sinal. Uma aqui é do Gleison. Estou querendo começar ciclo no mês que vem, o que posso tomar para secar e definir? Então, isso aí é algo mais indicado para o seu nutrólogo passar para você. O que eu indico para você fazer é o seguinte, que você vá no médico, o médico vai, se você realmente está decidido a fazer isso, você vai no médico, o médico vai passar os exames que você precisa e ele que é o único profissional capacitado para que você tenha a orientação correta, que você vai fazer algo que não vai prejudicar a sua saúde. Eu não tenho conhecimento para isso. Sou formado em educação física, estou me formando em nutrição, mas eu não posso te dar um norte para isso, entendeu? Aí é algo que é o nosso parceiro, um nutrólogo ou um endócrino que vai ajudar. Sempre quando tem alguma pessoa no processo, no projeto, que quer algo com essa finalidade, a gente faz o encaminhamento, porque a gente trabalha com equipe multidisciplinar. Trabalha com o nutricionista, trabalha com o educador físico, que é o professor de educação física, que o termo educador físico não se usa mais, o médico, que normalmente é o nutrólogo, e um psicólogo ou um coach de emagrecimento. A gente tem toda essa expertise de profissionais em parceria com a nossa empresa e a gente trabalha interligado para que as pessoas que participam do nosso projeto tenham resultado seja mais assertivo, tenham resultados mais expressivos, porque essa combinação de profissionais que faz com que as pessoas que fazem o nosso projeto, que fazem o nosso resultado, fazem o nosso método, tenha esse resultado expressivo. Certo? Mais alguém tem uma pergunta? Vamos lá que a live está terminando, daqui a pouco o Instagram coloca o cronômetro, que já colocou, 30 segundos restantes. Gente, como está acabando, como eu disse para vocês, muito obrigado por ter assistido minha live, muito obrigado pela paciência, por ter me aguentado. Estou muito feliz por estar ajudando vocês, por estar trocando conhecimento com vocês. E espero vocês toda segunda-feira, que é o nosso horário certo de fazer live. Ontem a gente teve imprevisto no fez hoje, mais do mais. Muito boa noite, tá encerrando agora, valeu!